Deputados estaduais do Rio Grande do Norte discutiram hoje com parlamentares de Santa Catarina adequações no Pacto Federativo. Em pauta, a destinação de recursos, participação popular e autonomia das assembleias legislativas. A primeira proposta da autonomia para os estados legislarem sobre descriminalização, propaganda comercial e agronegócio. A segunda permite que eleitores apresentem emendas à Constituição Federal. A terceira quer incluir o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, o IPI, o Imposto sobre Importação, na repartição de recursos com estados e municípios. De acordo com a Constituição Federal, o Fundo de Participação dos Estados é de 21,5%. O Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, é de 22,5%. Com a proposta, haverá um aumento progressivo em 10 anos. O FPE vai ficar com 31,5% e o FPM com 32,5%. Se for da forma como a gente quer, que é 10% do bruto, não podendo somar as emendas impositivas, nós teríamos um aumento de capacidade de recursos em 8 bilhões. Então, essa é a hora das assembleias se mobilizarem e lutarem pelas pessoas que estão sofrendo lá na cidade. Os problemas acontecem nos municípios e o governo federal não está vendo isso. A última é tornar obrigatória a destinação de 10% da receita corrente bruta da União para investimentos em saúde pública. Até agora, os projetos de resolução foram entregues em 7 assembleias do país. Existe um prazo para que os documentos cheguem em Brasília no mês que vem. Temos um prazo que é até 15 de outubro, queremos apresentar isso. Estamos pedindo para que as assembleias não só nos aprovem, nos apoiem, mas também façam isso de forma célere para que nós possamos estar entregando no Congresso Nacional todas essas medidas que vai favorecer a autonomia dos estados, dos municípios e até o poder do cidadão. O presidente da Assembleia Legislativa no estado, Ezequiel Ferreira, disse que vai dar celeridade aos encaminhamentos na casa. Do Rio Grande do Norte, que é a 7ª Assembleia do Estado, adere sem dúvida nenhuma a essas propostas, é evidente, diante de uma discussão que falamos nessa casa, mas também sendo célere nesse processo para que possamos ter aprovado rapidamente esses projetos de resolução na casa e assim se somando às várias outras assembleias que vão debater esse tema e sem dúvida nenhuma vão aprová-los. Recursos fundamentais para a maioria dos municípios potiguares que vivem uma das maiores secas da história. O Jornal da Tropical volta a falar sobre a estiagem, mostrando o colapso no abastecimento. A repórter Mara Godeiro e o cinegrafista Gilmar Gonçalves foram à cidade de Acari acompanhar a situação do sertanejo. O açude Gargalheiras está no volume morto. Esse açude praticamente foi onde eu passei minha infância, tomando banho, pulando da parede do açude. E hoje se vê numa situação dessa muito triste mesmo. Muita tristeza na gente, Ver o açude desse jeito. Angústia e emoção que provocam os olhos marejados e a voz trêmula. Seu Manuel é aposentado, tem 65 anos. Uma vida às margens do açude Gargalheiras. Ele mora no povoado Bulhões, na zona rural de Acari. Na comunidade vivem em média 500 pessoas, a maioria pescadores. Os instrumentos de trabalho, as redes de pesca e tarrafas agora são vendidas. Para trazer o sustento para casa, é preciso ir longe. Bem pertinho de Caicó, entre Caicó e São José. Peço toda semana, eu viajo amanhã de noite, saio daqui à meia-noite nessa moto velha que está ali. Vou chegar aqui na sexta-feira, mais extraída. Seu Pedro pesca desde os 6 anos de idade. Hoje, por mês, ganha no máximo R$300. Antes aqui eu fazia 500 conto, fazia em 2 dias, 3 dias. Fazia R$500. Fazia, mané? Hoje aqui o cara não faz R$10 por dia aqui. Esse açude da de Gargalheira não faz R$10 por dia. No Rio Grande do Norte existem 47 grandes reservatórios. Um deles é esse que fica aqui na cidade de Acari, o açude Gargalheiras. Ele está em volume morto desde novembro do ano passado. No dia 1º de setembro, o sistema entrou em colapso e o abastecimento foi interrompido.
A barragem Marechal Dutra, mais conhecida como Açude Gargalheiras, fica localizada na bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu. Foi inaugurada em 1959. Foram muitas sangrias. Desde 2012, o nível do reservatório começou a baixar. Em 2015, o colapso traduzido em sofrimento. O odor próximo ao paredão da barragem é insuportável. São muitos peixes mortos. Os que sobrevivem estão em meio à lama e ao lodo. O nível de oxigênio é muito baixo. Outros animais da cadeia alimentar já começaram a morrer. Répteis como os cágados. Essas pedras aqui atrás não eram mais vistas pela população há 30 anos. O trecho que tinha uma profundidade de aproximadamente 8 metros. Muitos bares e restaurantes fecharam. No restaurante da tradicional pousada Gargalheiras, mesas vazias. Quando eu entrei aqui em 2011, o açude estava cheio, bastante água, tinha muitos turistas que vinham. E hoje, praticamente, ó, vocês verem, praticamente vazio tudo, né? Nada de turista, né? Os turistas sentem por não poderem apreciar o mar do Seridó. Vim várias vezes aqui, vi, a maioria das vezes, transbordando aí de água, bastante água, e hoje está seco. Só areia, né? A água que não tem mais nas torneiras desde o dia 1º de setembro. A Acari já estava dentro do decreto de situação de emergência do Estado e no dia 1º de setembro também decretou em nível municipal. Há um ano, a zona urbana já vive no sistema de rodízio. Agora o trabalho é constante com as obras paliativas, principalmente com a instalação de chafarizes nos bairros mais populosos da cidade. A esperança da população de Acari vem deste local. Nós estamos no leito do açude. A Caerne perfurou 3 poços, a vazão 40 mil litros por hora. A população só não consegue entender o motivo de não haver previsão para se ter água nas torneiras, uma vez que Currais Novos terá o benefício. O nosso Gargalheiras sempre foi o pai e a mãe de Acari e de Currais Novos. O colapso total chegou para Acari e Currais Novos. Assim seria muito bom o tratamento igualitário para as duas cidades. Essa situação nas 2 cidades poderia não ter acontecido se a adutora de Engate Rápido já tivesse em funcionamento. Ela vai trazer água da barragem Armando Ribeiro Gonçalves de Açu. A previsão é dezembro desse ano. Resta à população aguardar não só por providências divinas, mas por ações efetivas e rápidas dos agentes políticos. O Seridó agoniza. Os homens do semiárido potiguar clamam por ajuda. Sonham em poder assistir por anos o que consideram o grande espetáculo da natureza, o Gargalheiras novamente cheio. Vamos encerrar falando de futebol. O ABC joga nesse momento contra o Bragantino em São Paulo pela Série B do Brasileiro. Até agora a partida está 2-1 para o Bragantino. E a gente vai ficando por aqui. Uma boa noite para você. Assista agora ao Horário Político e depois a mais um capítulo de Os 10 Mandamentos. Até amanhã.